Você está querendo sair do seu trabalho e não sabe quais são os seus direitos? Ou mesmo você, empregador, quer demitir um funcionário e não sabe quais são os direitos e as verbas que você vai ter que pagar? Acompanhe comigo nesse vídeo porque hoje eu vou trazer de uma forma bem simplificada quais são os direitos e como resolver essa situação. Quando nós falamos de rescisão do contrato de trabalho, nós precisamos fazer duas perguntas específicas para compreender o que de fato nós temos que pagar e o que de fato nós temos que receber. Então a primeira pergunta é: quem está rescindindo o contrato? É a empresa, o empregador ou é o trabalhador? Essa primeira pergunta ela é importante porque vai interferir no valor das verbas rescisórias, conforme vou explicar um pouco mais à frente. A segunda pergunta que fica é: por que está rescindindo o contrato de trabalho? Existe um motivo justificável ou a pessoa tem os seus motivos pessoais? Para que a gente possa entender melhor esse assunto, eu vou unir essas duas perguntas para que a gente possa entender como vai ficar. E acompanhe comigo esses 4 exemplos. O primeiro exemplo: imagina que o trabalhador recebeu uma proposta de um outro emprego para ganhar um salário maior, por isso ele quer sair da empresa. Nesse caso, ele pode pedir a rescisão, chegar na empresa: estou saindo fora, e aí ele vai ter direito de receber alguns direitos. A questão aqui é o seguinte: o fato dele receber um salário melhor de uma outra empresa não justifica aplicar uma demissão por justa causa à empresa. Então é uma opção pessoal do trabalhador. Então ele terá direito de receber nessa situação as seguintes verbas: aviso prévio, 13º, salário, seja o proporcional, seja o vencido, aquele que a empresa não pagou quando deveria ter pago, férias vencidas ou proporcionais, os dias trabalhados, e também ele terá o direito daquele fundo de garantia que está na conta dele, tá? Ele não vai sacar esse valor, mas o dinheiro vai ficar lá. A empresa não precisará pagar a multa de 40% e esse trabalhador também não terá direito ao seguro-desemprego porque ele rescindiu o contrato de trabalho. E aqui tem uma questão importante: se esse trabalhador fizer a opção por não exercer, não trabalhar durante o aviso prévio, a empresa poderá descontar o valor do aviso da sua rescisão. E tem uma outra questão importante: o trabalhador precisa ficar atento porque existem direitos que estão previstos no seu contrato específico e também nas convenções e acordos coletivos feito entre a empresa e o sindicato ou entre os sindicatos da categoria. Então, esses direitos também poderão, aí nós teremos que olhar caso a caso para ver se ele tem direito ou não. O segundo exemplo é o caso do trabalhador que percebeu que a empresa não vem depositando o fundo de garantia. Bom, a questão aqui é o seguinte: a falta do depósito do fundo de garantia permite o trabalhador rescindir o contrato com a empresa por justa causa. Neste caso, o trabalhador está rescindindo por sua iniciativa com uma garantia prevista em lei, porque a falta do depósito do fundo de garantia permite aplicar a justa causa à empresa. Então, nessa situação, esse trabalhador terá o direito de receber as seguintes verbas. Primeira coisa, rescindir o contrato de forma indireta. E para essa rescisão indireta, importante, tem que ser feita na justiça, não pode o trabalhador fazer por conta própria isso. Então ele tem que entrar com uma ação para rescindir o contrato e nessa ação ele vai poder requerer os seguintes direitos: aviso prévio, indenizado, os dias trabalhado, o fundo de garantia que não foi depositado, férias, 13º que também não foram pagos, seja aqueles vencidos ou os proporcionais, terá direito de receber os 40% do fundo de garantia e também as guias de seguro-desemprego. Novamente, não se esqueça, tem direitos que estão no contrato, convenção, e isso também ele poderá requerer, além dos outros direitos que eventualmente não foi pago durante o tempo que ele trabalhou na empresa. Então, se ele fez hora extra e não recebeu, nessa ação que ele vai pedir rescisão indireta, ele já pode pedir também recebimento de outros direitos que a empresa deixou de cumprir. Agora, o terceiro exemplo é o seguinte: imagina que a empresa está passando dificuldade financeira, ela precisa reajustar a parte interna dela ali e com isso ela vai ter que demitir o trabalhador. Nesse caso, quem está rescindindo é a empresa e sem um justo motivo previsto em lei. Por quê? Dificuldade financeira, reajuste interno, não permite a empresa demitir um trabalhador por justa causa. Então, ela terá que pagar para esse trabalhador os seguintes direitos:
fundo de garantia, multa de 40%, saldo de salário, aviso prévio, que pode ser indenizado ou não. Quando eu falo indenizado ou não, o aviso não indenizado é quando o trabalhador exerce os dias lá, trabalha certinho e recebe ao final, tá? E o indenizado é aquele que ele fica em casa e a empresa paga para ele. Terá também que pagar 13º proporcional e os vencidos, férias vencidas e proporcional com o seu 1/3 constitucional e também os demais direitos previstos no contrato ou garantidos pela convenção coletiva da categoria. E aqui é importante, guias de seguro-desemprego devem ser fornecidas a esse trabalhador. E o quarto e último exemplo, nós podemos recorrer à seguinte situação. Imagina que esse funcionário, ele pegue um equipamento da empresa, sem ninguém saber, e vende para um terceiro, faz um dinheiro com aquilo e fica quietinho. Esse tipo de comportamento, se a empresa descobre, ela poderá demitir o trabalhador por justa causa, porque além de estar previsto em lei, isso é considerado um crime, tá? Então, nessa situação, ele terá que responder isso até eventualmente na questão criminal. Portanto, sendo a demissão por justa causa, o que a empresa pode pagar para ele e deve nesse caso? Os dias trabalhados, as férias vencidas e aquele valor do fundo de garantia que está depositado vai ficar lá, então a empresa não vai poder mexer. O trabalhador vai deixar esse dinheiro lá, mas também não vai conseguir sacar. Eventuais direitos proporcionais, férias, 13º, tudo, ele perde tudo isso, inclusive o aviso prévio indenizado, porque é uma medida grave. Então a empresa poderá aplicar a justa causa nessa situação. Mas aí aqui fica uma grande questão para quem quer demitir por justa causa. Cuidado. Demissão por justa causa, ela precisa ser analisada, existe uma proporcionalidade, a gente fala que isso tem que ser medido caso a caso, não vai pegar um exemplo na internet e achar que é assim e acabou. Por isso que é importante ter cautela. Espero que essas informações sejam úteis para você. Se você ficou com alguma dúvida, é só você mandar para mim nos comentários. Se você tiver uma sugestão de conteúdo, também manda para mim nos comentários que a gente vai conversando. E não se esqueça, se inscreva no canal para você receber toda semana vídeos novos, conteúdos novos e compartilhe com os seus amigos.